Palavra Negra. Estamos caminhando para o final dessa temporada e desta vez quem vai trocar ideia comigo é Jânio e Joane Vaillant, que durante toda essa temporada me acompanhou aqui na troca de ideia com vários autores que passaram por aqui, e eles vão falar um pouquinho também sobre as suas obras que está aqui. Bonde, do Jânio Silva, e O Mundo de Cá, de Joane Vaillant. Obrigado, gente, desde já agradecemos. Eu que agradeço. Então, para começar o bate-papo, sempre pelas nossas mulheres, Joane, fala um pouquinho sobre a sua obra. Você falou que, ao contrário do que eu imaginava, né? Quando tive contato com a sua obra, você falou que prefere escrever mais contos do que poesia. Uhum. E fala um pouquinho, então, sobre o seu livro. O Mundo de Cá, o convite surgiu para a editora Pedregulho, porque eu e Isabela Mariano, que é uma escritora que é minha parceira em quase todos os trabalhos, a gente tem ainda um site chamado Boas de Prosa, onde a gente postava uma prosa toda semana. Eu postava uma, ela postava uma, às vezes tínhamos convidados. E fora isso, eu já era uma escritora que tinha blog há muitos anos, sou uma pessoa que escrevi fanfic durante toda a minha adolescência, sempre prosa ali de história de super-herói, história de literatura fantástica. E aí, quando a Marília me fez convite, ela falou, escolhe uns contos aí, pensa nos contos que você quer, faz um recorte e me manda. E aí eu falei, então, as minhas principais referências são de realismo fantástico e de literatura fantástica, e o que eu pretendo escrever no futuro é isso, então eu vou escolher os contos que têm a ver com isso. Só que a partir daí, os contos que eram bons, não era nem 6. E ela falou uma média de 20 contos do recorte. Uhum. E eu até me identifiquei com o John quando ele falou sobre isso, porque eu também peguei os outros contos e escrevi, em 2 meses. Revisei, juntei algumas ideias antigas. E aí fiz o livro, que ele tem 15 contos menores, né, de 1 página, 2, e 5 contos maiores de 6 páginas, que eu divido entre breves mundos, que é só um recorte na vida da pessoa, e universos que meio que contam a história de alguém do nascimento até o grande feito, por assim dizer, né? E aí ele é um livro lançado em 2015, depois disso me abriu muitas portas, eu comecei muitos projetos literários a partir dele, mas até então ele é meu único livro solo. Sozinha é esse mundinho aí meu, Mundo de Cá. E você, meu caro Jânio, parceiro aí? Diga. E essa concepção do seu livro, eu sei que tem uma história aí, o bonde vem de várias viagens de busão para essa grande vitória. Conta um pouquinho dessa concepção aí. Então, a ideia do livro nasceu, na verdade, do nada, assim, digamos. Porque eu tinha uma série de textos que eu escrevia nesse lance de sair de casa, vir para Vitória, fazer a faculdade, trabalhava em Vitória, rolê, relacionamentos. Minha vida foi toda em Vitória, assim, nos últimos anos, né? Então, o período eu aproveitava para escrever, pegava o celular, anotava umas paradas no bloquinho de nota. Tinha até um caderno no início, assim, só que o lance não dá para escrever um caderno no ônibus, né? Então, o lance era parar um tempo, dormir, né? Porque, vários gargalos no trânsito, engarrafamento, reta do aeroporto, e, às vezes era só horário de pico. Então, às vezes, tirar um tempo para ler alguma coisa da facu, fazer uns poemas, até que a gente foi publicando, colocando coisas na rede social. Fiz um fanzine no início lá que se chamava Expresso, que era, acho que um protótipo do livro, e publiquei uns poemas nele, depois reuni as outras coisas que eu tinha escrito, dei uma revisada, uma olhada, enfim, nos textos, aí acabei selecionando alguns para estar publicando, aí dividi o livro também em 2 capítulos, pequenos versos escritos em longas horas de viagem e acho que grandes versos parados em horário de pico, alguma coisa assim. E aí tem uma série de coisas falando sobre o contexto do ônibus, enfim, falando sobre questões que pude vivenciar ali no ambiente, escutando conversa dos outros,
enfim. Faz parte, né? Ouvir. Nossa, eu sou assim, eu vejo alguém contando um caso numa fila, eu ouço alguém conversando no telefone, eu ouço tudo e às vezes eu anoto pra transformar tudo em história. Tipo assim, eu acho que não me conta nada não que vai virar um conto, vai virar um poema. No meu caso é roteiro, assim. Também né? vou nessa. Apesar de que também eu escrevo algumas as histórias também, assim, né? Mas eu também fico muito atento a papo de fila de terminal. Não, as histórias surgem assim, as pessoas têm histórias fantásticas, assim, Sim. então as coisas muito doidas, engraçadas, tem umas coisas tristes também que a gente acaba escutando. Acho que o lance de escrever é essa coisa de escutar, observar e de alguma forma separar um tempo para tentar dar uma trampada no texto. Sim, e também eu acho que é um ouvido atento para não também discriminar, né? Achar que a informação boa só vem de determinadas pessoas em determinados lugares, né? Eu sou professora também, dei muita aula para criança e, nossa, meus alunos me davam material, assim, incrível de literatura, assim, tanto os mais novinhos quanto os adolescentes. Às vezes muito maior do que os meus professores estavam me dando, assim, de conteúdo para reflexão mesmo, né? Sim, sim. Eu estava vendo uma entrevista com um escritor, gente, agora esqueci o nome, no YouTube, no TV Sesc, e ele falando sobre diálogos, né? Sim. E ele falando justamente isso, assim, que ele seguia pessoas na rua, nesse nível, assim, né? De seguir, de tomar cafezinho em bar, em padaria, sim. e ficar com o ouvido atento, porque um bom diálogo se constrói ouvindo conversas, assim. Para né? não ficar artificial, Isso, né? justamente para soar como natural, assim, né? E esse é o processo, né? Sim. Esse é o processo, né? Para a gente não se colocar na obra, assim, a gente não pode aparecer menos possível, assim, deixar o personagem ter a vida própria. Você falou quando é roteiro, ainda mais em roteiro, Ainda né, mais em cara? Pra roteiro. ser falado. Sim, justamente. Eu estava escrevendo um roteiro recentemente e é isso, assim, né? O personagem falava errado. Então você tinha que escrever errado. E tinha hora, às vezes, que o corretor corrigia, né? a palavra errada, e às vezes o corretor corrigia, eu tinha que recorrigir, assim. E é esse processo, você entrar ali na cabeça do personagem, vivenciar aquelas experiências e colocar ali, assim. Sim, o que eu faço muito, tipo assim, igual agora na pandemia, pra mim tá sendo, assim, horrível, né? Porque eu preciso muito de estar na rua pra ver essas pessoas, pra falar com as pessoas que eu não conheço. Isso. E o que eu fico fazendo? Eu entro, digamos, tô querendo escrever um negócio que se passa em Manaus. Eu entro no YouTube e digito entrevista em Manaus sobre enchente. Entrevista em Manaus sobre o supermercado. Eu fico ouvindo as pessoas falar, as pessoas reclamando, o modo que falam. As pessoas, porque, tipo assim, eu acho que a única forma de um conhecimento é ver as pessoas falando mesmo, né? Pô, uma boa estratégia, boa dica. Pega a dica aí, galera. Não tinha tido essa sacada, e confesso. E... Fala, Jane, mas... Não, tem um filme que eu assisti, eu acho que no Brasil a tradução dele é O Autor, português, é um filme espanhol. Que o cara, tipo, ele é casado com uma mulher que é escritora, que é super foda, e um dia ele encontra ela traindo ele, mete o pé de casa, vai morar num lugar que não tinha nada. Ele fazia aulas de literatura e não conseguia escrever, ele vai morar, tipo, numa pensão que tem várias pessoas, e aí ele não conseguia produzir nada, e ele começa a meio que conseguir acompanhar a vida das pessoas, que está muito próximo ali dos apartamentos. Ele começa a influenciar na vida das pessoas e o livro dele passa a ser construído assim, do jeito que ele vai interferindo no que ele escuta de um casal que mora no mesmo prédio e da relação que ele tem lá com a síndica. Enfim, acontece uma merda do caramba no filme. No final, ele vai preso, só que, tipo, ele tá felizão na cadeia. E no final, até meio louco, que ele usa a mesma estratégia. Ele forja uma briga dentro da cadeia para começar a escrever um outro livro. Tudo a partir de observação, né? E pegar essa informação e fazer alguma coisa, né?
sei lá, porque é o lance do método, né? Às vezes, do método Sim. não, assim, as pessoas falam de método, o que você faz para escrever, essa coisa de inspiração. Assim, eu acho que o processo da escrita tem esse lance, às vezes, de vir uma ideia, de vir uma parada, uma referência, mas você só consegue, pelo menos eu só consigo me agradar com o que eu escrevo praticando, assim, pegar Sim. o texto lá, tal, escrevo, pego, mando para uns amigos, o pessoal dá um retorno e, porra, pra mim fechou, é isso, o texto. Tem que lapidar. Eu falo assim, cara, que se você quer ser escritor, tipo assim, beleza, quero ser escritor. Isso tem que ser um emprego, velho. Você não pode passar uma semana sem escrever, do mesmo jeito que você não poderia passar uma semana sem aparecer no seu trampo. Sabe? Tipo assim, se você não praticar todo dia, às vezes eu, tipo, pego só, até um exercício que eu faço no meu outro livro, numa palavrinha, pego só um poema de alguém e escrevo de forma diferente, mudando as frases, mudando a pontuação. Só pra escrever, só pra botar a cabeça pra trabalhar. Nisso eu sou meio que como você, assim. Eu só consigo gostar do meu texto depois que eu li, reli, mandei pra alguém, cortei, voltei, aí eu começo a gostar. Sim, é um exercício, né? É um exercício... tem que ser um exercício diário, assim, né? É uma profissão mal remunerada. É uma profissão mal remunerada. Com certeza. Pra quem reconhece como profissão ainda. Você chegar, pô, sou escritor, sou poeta. Falei, e trabalha com o quê? Tipo assim, eu não conheço, na real, aqui no estado, não sei quem vive só de literatura. Só de literatura, assim? Não, eu sei que as pessoas trabalham pra caramba, tipo, nos rolês assim, mas dizer, pô, tem uma vida boa pra caramba e só vendo livro. Não, vender livro, que é uma ideia que você tem, pô, vendi não sei quantos livros, só dou palestra. Sim. Quem dera. Que é a concepção de alcance, assim, que você bem assumiu, difícil, né? digamos, sou escritor, minha profissão, escritor. Sim. E vivo o dia. Assim, Cara, eu grandes não conheço. referências que eu tenho da literatura brasileira, a própria Conceição, que eu trouxe pra falar, por muito tempo deram aula e também faziam, tipo, outras coisas além de escrever. Estavam, tipo, atrelada à academia para essa ser sua remuneração principal e a literatura também uma remuneração. Tipo assim, é muito louco pensar nessa perspectiva. Sim, sim. É um corre, assim. Aí eu acho que já é um problema brasileiro, assim, né? Eu vi um escritor também falando que o problema não é nem publicar um livro, é encontrar leitores, assim. Né? Encontrar leitores, né? Eu entendo isso, assim, porque a gente está aqui conversando, a gente passou aqui uma temporada aqui, várias pessoas. Alguns livros chegam para algumas pessoas. O que a gente está aqui, enfim, especulando é essa leitura de massa, digamos Sim. assim, tipo um Harry Potter da vida, assim, né? Virar... Aqui é muito... aqui no Espírito Santo eu não conheço uma pessoa que chegou a um patamar assim de um livro virar um fenômeno assim. Um blockbuster, assim, um rolê assim, eu não conheço aqui no Espírito Santo. eu acho que até o lance do público, né? A formação do público, assim. A gente vai nos eventos, assim, tem muitos outros escritores. E, pelo menos, eu que tenho um lance com a literatura marginal, a gente tenta fazer uma aproximação mais de ponta com as pessoas, né? A gente tenta buscar o contato. Vai na escola, vai faculdade, faz sarau, faz slam, e aí a gente consegue atingir. Às vezes tem essa coisa da oralidade também, da questão do sarau, que, de certa forma, para algumas pessoas é uma coisa que é negada, né? Porque, tipo, se você não tem um livro, você não é reconhecido como escritor, sendo que a literatura tá ali escrevendo. é parada nacional, né? A literatura ela é nacional. E aí tem todo esse corre, né? Tem essa dificuldade de você se reconhecer como escritor, escrever, porque pra quem, tipo... Pô, já fui no evento de uma galera, assim, que tem condições de publicar e tal, tá fazendo livro, só que vende muito pouco, às vezes, para amigos, para as pessoas próximas. Enfim, eu acho que nesse lance a gente consegue fazer uma outra penetração, assim, também você conseguir vender o livro barato, que é uma dificuldade. Assim, que quem publica com grandes editoras consegue, né? Porque faz aí 1.000, 2.000 cópias e aí você vende por 15 conto. Sim, aí grandes editoras elas trabalham na divulgação do livro. Né? Isso também é uma coisa que eu tenho observado muito, cada vez mais a pessoalização do livro. Tipo, você não vai comprar o livro
pela temática dele, você vai comprar pelo escritor do livro. Isso. É um youtuber que eu gosto, é alguém que apresentou não sei o Sim. quê, é um ator. Tipo, tanto, eu acho que fora o lançamento do livro, o dia que eu mais vendi livro na minha vida foi quando eu tava trabalhando na Flick. Eu fui organizadora uma das organizadoras da Flick a última que rolou, né? Sim. 2019, e eu cuidava da tenda jovem. E aí eu tinha que apresentar todas as atrações que iam chegar, e no meio ali, quando atrasava, eu lançava uma poesia e tal. Nesse momento que eles, tipo, sabiam quem era eu, em 2 dias eu vendi quase 30 livros, assim. Eu fiquei assim... Então assim, porra, então quer dizer que se talvez as pessoas soubessem quem eu sou, eu poderia vender mais. Não era a minha intenção, né? Eu preferia vender pela história, mas... Mas eu acho que é o lance, tipo, das redes sociais, assim. Você vai ver, pô, a série de páginas que tem com trilhões de seguidores. Eu comecei a seguir algumas pessoas. Até comprei um livro de uma pessoa que eu gostei dos textos, assim. Eu fico vendo, às vezes, acompanhando, tipo, meio que a trajetória. Às vezes a pessoa não tem nada na página, começa a publicar, consegue algum engajamento, consegue fazer alguns rolês, viraliza e consegue concentrar ali um público, mesmo que distante de rede social, para fazer a compra, assim, dos seus livros, assim. Pô, se você tem, tipo assim, sei lá, 5 mil seguidores, 10% da galera comprar seu livro já é um sucesso, já é mais que a maioria de nós vai vender, assim, de primeira, né? Sim, sim. E realmente, assim, né, é um dilema que dá para fazer um paralelo, assim, eu estou pensando aqui, da minha época que eu tocava, assim, né, há muito tempo atrás, assim, que quando a gente fazia CDzinho para vender, assim, saía né, na portinha. 5 contas, 10 contas, assim, então, às vezes a gente vendia para brother, para família, né, então, tanto que eu tenho uma caixa lá em casa até hoje. Aí eu guardo de lembranças mesmo, assim. Sim, fica lá, né? Fica lá, assim, você entendeu? Porque, primeiro que nem CD mais tem aparelho. Não, você compra os negócios de DVD nem com entrada de CD e DVD mais, né? Tem um monte de DVD encalhado. Nem notebook tá vindo mais com entrada de CD. Sim. Então... Mas eu acho que dá para fazer uma comparação, assim, porque justamente você aqui no estado, você encontrar alguém que vai consumir seu som, sua música e tal. Sim. E também, tipo, rola uma categorização, meio que assim, literatura capixaba. A pessoa vê um livro seu lá e tem lá vários livros na biblioteca, ou num sebo, num rolê assim, né, numa livraria. Aí tem lá os livros ficção, autoajuda, não sei o que lá, literatura capixaba. E é tudo no mesmo bolo, como se a gente escrevesse as mesmas coisas, da mesma forma, né, do mesmo jeito. E por não ter uma produção tão grande, acaba ficando tudo ali. Então, às vezes, você tem uma temática específica, o Jânio, que é, por exemplo, a literatura marginal, eu que já trato de contos fantásticos, você fica ali perdido, no meio de um monte de livros que não tem a ver com o seu tema, a pessoa está procurando outra coisa, geralmente uma coisa mais regional, uma biografia, um livro de história, e o seu fica ali, né? Fica à mercê dos outros. Então é isso, a gente tem que estar pra gente vender o livro, infelizmente, agora não pode, né? Mas a gente tem que estar nos espaços, tem que, às vezes, frequentar os sarais, tem que ir no lançamento de outras pessoas, tem que ir dar palestra em escola, porque senão seu livro não vai chegar. Não tem um grande agente literário levando o seu livro para os locais. Para as grandes feiras literárias. Então, como a gente estava conversando sobre essa dificuldade, né, de distribuição de livros, assim, vocês adotaram algum tipo de estratégia para vender os seus livros? Eu não tenho estratégia nenhuma, assim, para ser sincero. Tipo, tenho meus livros. Quem quiser tipo assim, não, é porque as pessoas até procuram. Eu devo livro pra gente desde 2018, assim, mas eu nunca tive, tipo, um cuidado para trabalhar com literatura, assim, até essa questão da escrita mesmo, tem um desleixo da minha parte por conta disso. É mais pela cobrança, assim, às vezes as pessoas, pô, Jane, faz isso, faz aquilo, acompanha e tal, aí às vezes eu, sei lá, no momento que eu tô lá, eu escrevo alguma coisa, eu publico, aí alguém me fala alguma coisa, às vezes aparece alguém que compartilhou um texto, e às vezes, pô, do nada, chega mensagem assim no WhatsApp, já recebi e-mail dos outros falando do livro, só que teve um tempo, né, porque eu também tava mais nesse lance de literatura, não dá pra você
acreditar que você vai conseguir viver disso, que eu fui fazer outras coisas da vida. E aí eu tava mais Inclusive, focado... trabalhar, né? Não, trabalhar mais. Aí tinha os outros trampos que era a minha prioridade, assim. Nesse momento eu tô pensando em fazer de dar uma focada, assim. Eu vejo que dá pra extrair mais coisas do meu trabalho, assim, pelas pessoas que eu pude conhecer, pelos rolês que a gente já fez, assim, de alguma forma. E só tem que ter mais cuidado, ter mais paciência, assim, para lidar com o trabalho. Até o livro aí novo que eu tô para fazer. Então já tem algum Tô rascunho mais organizado? Não, um rascunho mais organizado? Que a gente tá para lançar pela editora do John, né? A Botocudos, esse ano ainda. E aí a gente tá organizando para fazer um trabalho melhor, conseguir fazer essa distribuição, mas assim, vamos ver como é que vai ficar o lance da pandemia, né? A gente tinha pensado que tava todo mundo, pelo menos no segundo semestre, estaria vacinado, né? E aí a gente ia poder dar uma circulada. Sim, E aí eu tô tentando adiar ao máximo a publicação, assim, porque o lance do e-book não é uma coisa... Primeiro que eu não gosto de e-book, assim. Eu tenho muita dificuldade para ler PDF, quando tinha que pegar os PDF, assim, para ler no computador, no celular. Então, Sacrifício. eu não curto, assim. E aí fazer também, para tentar fazer a venda, eu acho que não rola pro público que já consegui cativar, assim. Por mais que tenha um lance das redes sociais, assim, tem essa coisa das escolas, da faculdade, dos saraus, enfim, dos botecos. Que tem mais a ver com o que você produz também, né? Que tá mais próximo, assim. Então, eu tô aguardando, assim, para poder tentar fazer o trampo com esse livro. Mas eu devo dar uma mexida, assim, na minha rede social lá, para poder fazer um preparo, enfim, conseguir entregar uma coisa mais organizada, mais trabalhada para as pessoas. Sim. Eu acho que eu fico numa parecida com a do Jânio, no quesito de ter outros empregos, né? Como eu também... Digamos que meu principal trabalho, que também vão dizer que não é o trabalho, é o audiovisual. Digamos que é um trabalho também. E ocupa bastante tempo. E nessas eu tenho um canal no YouTube. Então, tendo já o Vai Vendo, eu uso, tipo, alguns vídeos. Eu mostro meu livro lá, vou falar de um tema, como criar um personagem, como criar um conto e tal. E aí eu falo, uso meu livro como exemplo, né, muitas vezes. Tento botar no Instagram também. Tem um Instagram de poesia que se chama A Deusa do Tempo, mas o que acontece? Eu sozinha, para dar conta de tudo, quando eu tô muito focada no canal, o Instagram fica um pouco de lado. Quando eu tô no Instagram, o canal fica um pouco de lado. É tipo assim, é muito difícil você ser o escritor, o seu divulgador, o seu agente, seu revisor. Sim. E nisso tendo que fazer ainda o seu trampo remunerado, porque a maioria desses trabalhos não são. Né? Inclusive... existe profissionais, tipo, agora eu tô com uma equipezinha, tem um profissional de mídias sociais, então é um trabalho você atualizar seu Instagram, você, tipo, postar vídeo lá de você declamando seu poema, ou poema escrito, divulgar o livro que você fez, organizar ele numa lojinha, é um trabalho também. Sim, total. Mas eu sempre vou tentando, meu livro tá numas lojinhas, tá no Livros por Lívia, tá na Pedregulho também, eu vendo também, mas eu confesso que eu tô tentando caminhar para divulgar melhor. E atualmente a única estratégia que eu consigo é divulgando no Instagram e no meu canal. Assim, é o máximo que eu consigo para poder fazer o livro circular mais.